definição. Pois penso eu que... não, temos mais um exemplo de cálculo de limite, cálculo numérico do limite. Agora é o relacionado com o exemplo de número 2 do livro texto, que é calcule o limite da função f de t igual a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado, quando t tende a zero. Vamos definir essa eu vou inverter a ordem aqui de aparecimento dessas coisas para facilitar. Salvamos. Então vamos lá. Primeiro começamos com a função. Vamos definir f de t dada dessa forma. Vejam f de t, então, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado, tá? E aí ele quer saber qual é o limite de f de t quando t vai a zero. Tá? Quando t vai a zero. Note, quando t vai a zero, o denominador dá zero. Né? E esse cara, o numerador também dá zero. Então essa função ela é não definida em t igual a zero. Todavia, o limite desta função, quando t vai a zero, é definido. Vamos ver se é? Então vamos ver se é. Para isso nós vamos fazer aquele truque, né? Vamos pegar de novo um delta, que é a diferença entre t, o ponto t0 e t, para o cálculo do limite, e vamos substituindo então os múltiplos valores de delta na própria função para ver o que acontece, t mais ou menos delta. Então vamos lá, colocamos aqui o nosso loop e pedimos para ele imprimir a saída e vejam então que o nosso número vai dar, quando t vai a zero, à medida em que t se aproxima de zero, o nosso resultado se aproxima de 1/6, tá? É 0,16666, isso é aproximadamente 1/6, tá bom? Agora, veja que você tem que tomar um cuidado quando você efetua esse cálculo numérico. Pô, Alexandre, é fácil então calcular limite, é só usar valores numéricos tal e está tudo resolvido. Sempre é bom ir devagar com o andor, porque o santo é de barro. E veja só, vamos pegar um caso aqui em que a gente tem... Opa, aqui tem um probleminha. Isso, corrigido. Vamos pegar um caso em que a gente faz o delta ficar ainda mais perto de zero, tá vendo? Então ele para aqui no 10 a menos 2, aí vai 1, 2, 3, 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6 e assim sucessivamente, assumindo valores cada vez menores. Olha só, primeiro, à medida que a gente vai descendo t até aqui, ele tá bom. Aí vai aqui 10 a menos 5, tá bom. Né? Ainda está no 1/6 aqui. Aí, de repente, no 10 a menos 6, olha o que acontece. Ele sai fora do 1/6, tá vendo? Ele perde a precisão. E perde mais um pouco de precisão. Aqui fica meio instável. Aqui ele fica um pouco instável também. Tá vendo que ele perde a estabilidade? E fica mais instável ainda e pimba, zero. Então, veja só, eis o problema do cálculo numérico para calcular o limite. Se você está dentro do limite de precisão da máquina que você está usando, está tudo bem, você consegue efetuar bem os números e o número que você obtém corresponde de fato ao valor do limite que você está buscando. Por outro lado, se você ultrapassa o limite de capacidade de cálculo da máquina ou da sua linguagem de cálculo numérico, você tem o problema do underflow, né? Porque aqui está um número cada vez menor, então é um underflow. E aí, meu amigo, você não consegue mais fazer o cálculo exato do limite, você perde essa capacidade e aí você então fica num mato sem cachorro, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o cálculo do limite numérico, tá? Esse problema a gente vai resolver em breve, mas o objetivo aqui era mostrar para vocês que vocês precisam tomar cuidado, porque, como disse o Belchior,
um outro bigodudo, há perigo na esquina. O próximo exemplo é, vamos calcular o limite de g de x igual a seno de x sobre x. Eu aposto que você não conseguiria calcular a razão seno de zero dividido por zero. Você não conseguiria porque a razão seno de zero é zero, dividido por zero é zero. Então é zero dividido por zero, essa é uma coisa que a gente não sabe calcular, é estranha. No entanto, se você tomar o limite em que x tende a zero da função seno de x dividido por x, então este número você sabe calcular. Este valor, esse resultado você sabe calcular. Então você sabe dizer para quanto tende este valor dessa função seno de x dividido por x. Façamos isto. Vamos lá. Então, novamente, definimos a função g de x igual a seno de x dividido por x. Definimos o x0 igual a zero, que é o ponto em relação ao qual nós tomamos o limite. E vamos, então, agora fazer um loop nos incrementos de x para que a gente possa calcular o quanto o g de x se aproxima, de que valor o g de x se aproxima à medida em que x tende a zero. Apertado o Enter. Veja só, quando o x está lá no menos 1 ou no 1, ele está bem longe da coisa, mas à medida em que o x vai se aproximando do zero, o que vai acontecendo é que o g de x vai se aproximando do 1. Tá? E olha que quando você pega um x suficientemente próximo do número 0, então o g fica igual a 1. E aí você tem então que o limite de seno de x dividido por x, quando x tende a zero, é igual a 1. Tá? Então, note que agora a gente sabe calcular seno de x dividido por x quando x tende a zero, se nós usarmos o procedimento do limite. E você pode, inclusive, fazer um gráfico dessa expressão para ver como isso graficamente pode se observar. Aí a gente pode ficar empolgado e falar, então vamos fazer com os g's de x aí mais estranhos. Por exemplo, que tal um g de x igual a seno de π sobre x? Né? Será que vai dar? Vai dar samba? Está aí a nossa função, seno de π sobre x. Aí nós vamos fazer o seguinte, agora vamos tomar o limite dessa função quando x tende a zero. Tá? Então, nós vamos tomar o limite dessa função quando x tende a zero. E para saber o que vai acontecer? Quando o x tende a zero, tem muitos jeitos de x tender a zero, né? Basta, o que vai acontecer é que nós vamos tomando valores cada vez menores de x. Perdão, só um segundinho. Valores, cada vez mais próximos de zero. Para tomarmos valores cada vez mais próximos de zero, nós poderíamos fazer então x igual a 1 dividido por k, onde k é um número inteiro, que vai variar de 1 ao infinito. Se você fizer o x igual a 1 sobre k, 1 sobre um número inteiro, aqui, definir essa função, h, que consiste em substituir x por um número inteiro k, o que vai acontecer é que quando você manda variar o seu k, Ctrl A, Tab, veja só, o seu g vira zero. Tá? Ele vira zero. Vai dar sempre zero. Isso é ruim, mas é porque você está dizendo que se você toma esse número, aí um número k, né, você pode efetuar seno de π
sobre 2. 1π sobre 3. Correto? Agora, se você faz seno de π sobre 1 sobre 2, agora 0, 1 sobre 3, 0, 1 sobre 4, 0. Isto porque π sobre 1 sobre 2 é, na verdade, 2π. Sobre 1 terço, 3π, 4π. E seno de qualquer múltiplo de π é 0. Tá? Bom, e o mais interessante é que a nossa funçãozinha, já, como nós declaramos lá atrás que o k era um inteiro, vejam só, quando ele define o h desta maneira, h igual a g substituindo x por 1 sobre k, ele já efetua para nós a operação imediatamente, e aí nós temos então o resultado dado já de imediato. Tá? Essa é uma vantagem de usar essa biblioteca SymPy, que ela já tem algumas funções prontas. Bom, vamos à próxima. Alexandre, mas tem outros jeitos de chegar perto de zero. Eu poderia fazer um x não se aproximando como 1 sobre k de zero, mas se aproximando de uma outra maneira. Por exemplo, um jeito legal de x chegar perto de k seria se ele chegasse assim, ó, perto de zero, né? Olha só, quanto maior o valor de k, ó, se a gente tacar k igual a 10, ó, 0.04, mas se a gente tacar k igual a 100, 0.04, e assim sucessivamente. Quer dizer, então desse jeito o x também se aproxima de zero. Vamos fazer essa expressão. Tacamos lá o h. Está feito o h, mas agora veja só quem é o valor de h. É 1. Por quê? Porque aqui, se você substituir esse valor no lugar de x, o que vai acontecer é que você vai ter seno de um número vezes π sobre 2. E ao acontecer isso, depois vocês podem verificar à mão essa expressão, e como isso acontece, então você fica com o seguinte problema. Você tem um número, né, só a gente substituir, né, π sobre x, que é igual a π sobre esta expressão aqui. Ele não consegue fazer. Ah, não. Então eu vou fazer aqui. Tá, eu vou colocar, ao invés da letra K, a letra N, só para deixar aqui, ó. Então vejam só. π vezes 2n mais meio. Tá? Então é 2π n, onde n é um número inteiro positivo, então é sempre 2π, mais π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 mais 2πn é sempre 1. E você poderia fazer outro, você poderia fazer ele da π sobre 4. Por exemplo, suponha que você tome, agora, ao invés de 2 sobre 4k mais 1, você toma x igual a 4 sobre 8k mais 1. Nesse caso, olha o h quanto vai dar, raiz de 2 sobre 2. E assim sucessivamente. Ou seja, a gente tem muitos... E aí, à medida que k vai a infinito, o x também vai a zero. Veja então, nós achamos só aqui 3 formas distintas de x chegar a zero. E para cada uma dessas formas, nós achamos um valor possível ao h. Ele foi 0, ele foi 1, ele foi raiz de 2 sobre 2. Ou seja, como você tem numericamente, você mostra várias maneiras distintas da sua expressão chegar a zero, isso significa que o limite de seno de π sobre x, quando x tende a zero, não existe, tá? Então esse limite aqui não existe. Não tenho o que fazer com ele. Um outro exemplo interessante seria tomarmos aqui, definirmos essa função g igual a x ao cubo mais cosseno de 5x sobre 10.000.
essa função aqui, que é outro exemplo, e aí verificar numericamente qual é o limite desta função quando x tende a zero. Então está aí seguindo o nosso método, né? A máquina deu uma travadinha, ela já volta. Voltando, então veja, o que nós vamos fazer agora é novamente aquele procedimento, vamos gerando os deltas, né? Então vejamos aqui, a gente calcula esse limite, vamos dar, imprimimos. Então veja que aparentemente, à medida em que o x se aproxima do zero, né, o g de x se aproxima de zero também, então nós poderemos ser levados a parar o processo de redução do x e sua aproximação do zero, e tomar que esse limite vale zero, porque né, já são 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula, né? Mas o que acontece é que se você for um pouco mais longe, veja só, ele volta e fica no 10 a menos 4. Então isso é importante para ver, né? Veja, aqui a impressão que dá, como a gente estava na segunda casa após a vírgula, e o resultado já estava lá embaixo, né, na quinta casa, dava para a gente aproximar, assumindo, não, já está tudo bem, o limite é zero mesmo, porque está indo muito rápido. Mas se você segue descendo ainda mais o valor de x, aí acontece de você chegar de fato no limite, que é o limite dessa função. Tá? Então tem que tomar muito cuidado no cálculo numérico do limite, justamente porque ele pode te induzir a enganos. Tá? Feita essa conversa, a gente pode ir para uma